Jacó prepara-se para se encontrar com Esaú. Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: "Este é o exército de Deus." Por isso deu àquele lugar o nome de Maanaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: "Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Assim diz teu servo Jacó: Morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor, para que me recebas bem." Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: "Fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro, com 400 homens." Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos, pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: "Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: Volte para a sua terra e para os seus parentes e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste, esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar." Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Designou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes: "Vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro." Ao que ia à frente deu a seguinte instrução: "Quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar: a quem você pertence, para onde vai e de quem é todo este rebanho à sua frente? Você responderá: é do teu servo Jacó. É um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós." Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos: "Digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem. E acrescentem: teu servo Jacó está vindo atrás de nós." Porque pensava: "Eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim, mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba." Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente, ele, porém, passou a noite no acampamento. Jacó luta com Deus. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: "Deixe-me ir, pois o dia já desponta." Mas Jacó lhe respondeu: "Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes." O homem lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Jacó", respondeu ele. Então disse o homem: "Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu." Prosseguiu Jacó: "Peço-te que digas o teu nome." Mas ele respondeu: "Por que pergunta o meu nome?" E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: "Vi a Deus face a face, todavia, minha vida foi poupada." Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem um músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido.